Hoje nós vamos falar um pouco sobre manter a fé em Jesus Cristo, sobre não duvidar do que Ele é capaz de fazer, sobre fé, sobre não desviar o olhar. Em Mateus capítulo 14, logo depois da primeira multiplicação de pães e peixes, relata a seguinte passagem. Jesus, depois de despedir a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E os seus discípulos saíram adiante no barco. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Jesus, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir encontrar com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. É uma passagem curta, mas é um episódio muito forte que nos ensina a ter bom ânimo, a não temer. Quantas vezes Cristo está adiante, oferecendo escape, oferecendo solução para as nossas questões, para os nossos medos, e nós não o reconhecemos. Os discípulos andavam com Jesus, conheciam ao Senhor humanamente, intimamente, e não o reconheceram. Eles acabaram de presenciar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes e duvidaram que Jesus poderia estar andando sobre as águas. Quantas vezes Jesus está diante de nós com o escape, com a solução, e nós duvidamos, nós não o reconhecemos, nós desanimamos. Pedro ainda colocou a sua fé à prova e, seguindo para encontrar Jesus, ele já andava sobre o mar. A Bíblia relata que ele andou sobre as águas para ir encontrar com Jesus. Porém, ele vacilou. Ele deveria olhar somente para Cristo, mas ele olhou ao redor, ele viu os ventos fortes, ele viu as ondas e ele teve medo. E tendo medo, ele afundou. Quando Jesus o resgatou, estendeu a mão, segurou, advertiu Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque quantas vezes Jesus está conosco o tempo todo, está nos mostrando o escape, a direção, o caminho, e nós duvidamos. Porque tantas vezes nós, ao invés de manter os olhos fixos em Jesus, na certeza que Ele está conosco, nós olhamos os ventos contrários, nós olhamos as ondas, as circunstâncias contrárias. E assim como o texto menciona, esse é um caminho de naufrágio. Todas as vezes que nós desviarmos a atenção, o foco de Jesus, do que Ele pode fazer para nos ajudar, e olharmos para as circunstâncias e os problemas, certamente nós iremos naufragar. Aqui Jesus, ele orienta: tenha bom ânimo, sou eu, não temais. Que nós possamos estar com os olhos fixos em Jesus, com bom ânimo, com disposição, com coragem, sabendo que é Ele quem está conduzindo nossos passos, e não há motivos para temer nesse caso. Que tenhamos um excelente dia, com os olhos fixos em Jesus, e não deixamos desviar pelas circunstâncias.